Olá, família Redil, e você também que está nos assistindo, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Para nós, mais uma vez, é um prazer e uma honra estar com você mais uma semana. Aonde quer que você esteja, já tome seu melhor assento, já sinta-se bem à vontade, já pegue um lugar bem confortável. Se você estiver na casa de um vizinho, de um amigo, de um parente, de um primo, chama todo mundo para frente da televisão, do celular, do computador. Vamos encher essa live de gente. Vamos fazer com que essa live chegue ao maior número de pessoas possíveis. Agora eu peço que você não se distraia, que você esvazie sua mente, o seu coração. Comece a fazer com que seu espírito pense nas coisas do alto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Comece a pensar em Jesus. Comece a pensar em tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Mesmo em momentos de crise, de adversidade, Ele jamais deixou de colocar a sua poderosa mão sobre nós. Então feche seus olhos, eleve seu espírito e seu coração aos céus, curva sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado porque o Senhor jamais nos deixou de nos amparar, o Senhor jamais tirou sua poderosa mão de nós. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, do nosso trabalho. Aonde quer que essa mensagem pregada, cantada, ensinada chegar, que ela possa tocar mente, coração, destravar destino, liberar identidades, Pai, que possa ser uma noite de renovo, uma noite poderosa no Teu Espírito. O ambiente já mudou, a atmosfera já é outra, então que nós não percamos isso. Vem tocando o nosso coração, Senhor, vem enchendo a nossa casa, nosso quarto, nossa sala, onde quer que esse ambiente seja sendo transformado, Senhor, que o Senhor possa tocar, o Senhor possa restaurar, o Senhor possa curar, o Senhor possa libertar. Quem quer que esteja ouvindo, até mesmo que sem querer, Senhor, essa live, essa palavra, essa oração possa ser tocada pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela graça do Teu Filho Jesus, Deus. É para isso que nos reunimos como igreja, é para isso que nós estamos aqui, não para mais um culto, mas para manifestar a Tua glória, para revelar o Teu poder, para demonstrar o Teu amor. Então toca o nosso coração como nunca antes, inunda nosso espírito como nunca antes e afete a nossa vida como nunca antes. Em nome de Jesus e somente por Ele é que nós oramos. Amém e amém. Exaltamos com louvores, Jesus, Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores mais uma vez, Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Vamos focar agora somente na presença de Jesus. Ele já está nos lares, Ele já está aqui.
Ele é o mais desejado entre nós. Vamos cantar novamente. Vamos declarar junto com os adoradores celestiais que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é digno. Você pode dizer isso aí na sua casa? Santo, 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 poderoso Rei da glória, poderoso Rei da glória. Mais uma vez, Jesus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Meu Salvador, libertador. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, mesa do banquete, na mesa do banquete, oh, oh, oh.
onde eu sou cuidado. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Todas as minhas fontes estão em ti. Eu me entrego totalmente ao teus olhos, Jesus. Teu nome é doce, teu nome é doce. Todos desejam ouvir tudo que eu entrego totalmente ao brilho dos teus olhos, Jesus. Eu me entrego totalmente ao brilho dos teus olhos, Jesus. Cavalgando sobre os montes, e tu vens reinando sobre todo olho há de ver tua majestade, tua glória enchendo toda a terra, e tu vens cavalgando sobre os montes, e tu vens reinando sobre todo olho há de ver tua majestade, tua glória enchendo toda a terra. Seguirei aonde for, eu te encontrarei aonde for, amado da minha alma, amado da minha alma.
olharei aonde for, amado da minha alma, amado da minha alma. Te seguiremos, Jesus, te seguiremos com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção. Te seguiremos e te entregamos tudo que somos, tudo que somos, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. Te entregamos, te entregamos, te entregamos, e não olharemos para trás, e não olharemos para trás, até que tu venhas. Já vem Jesus, já vem Jesus, nós te esperamos, e nós te esperamos, nós te esperamos, nós te esperamos, nós te esperamos. Ora, mandara, essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa adoração. Queremos te entregar, seja nos lares, Senhor, seja nas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que já nos acompanha, você que faz parte da nossa comunidade local, você sabe que esse é o nosso momento de generosidade. É um momento tão importante como todos os outros do culto. E como nós sempre fazemos aqui, nós sempre trazemos um versículo, um ensinamento bíblico e um princípio. Hoje eu quero compartilhar com vocês Êxodo capítulo 25, somente o verso 2, que diz assim: o Senhor falando a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, então tomarás a minha oferta. É interessante que Deus, quando ele aparece a Moisés, ele ordena que todo o povo de Israel traga uma oferta. E ele abre um parênteses, ele diz o seguinte: porém, de todo aquele que trouxer de maneira voluntária em seu coração, aceite então a oferta. Como nós sempre temos falado aqui, e nós repetimos sempre a mesma coisa até que isso vire uma cultura, até que isso vire um entendimento comum. Não é sobre aquilo que você pode dar, não é sobre o tanto que você tem, mas o quanto que o seu coração se move para dar aquilo que você tem. Toda vez que Deus te pede algo, toda vez que Deus se apresenta a você querendo algo seu, Ele não está interessado naquilo que você pode dar, mas única e exclusivamente no seu coração. Como nós sempre fazemos aqui, eu gostaria que você fechasse as suas mãos, simbolizando a sua melhor oferta. Pense não naquilo que você pode dar, mas no quanto o seu coração se move de maneira voluntária para se entregar ao Senhor. Então feche as suas mãos, simbolizando a sua melhor oferta. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Como você já sabe, já é de costume, em algum momento aqui no vídeo ou após a nossa live, vai aparecer todas as informações com a conta da igreja, para onde é que você pode enviar sua generosidade, como você faz para depositar. Então eu gostaria que você continuasse com suas mãos fechadas, curvasse sua cabeça com esse princípio e esse entendimento. Deus pede uma oferta, mas Ele aceita aquelas que são dadas com coração generoso de maneira voluntária. Feche seus olhos, curve sua cabeça, feche suas mãos.
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado porque a maior oferta o Senhor já nos deu há mais de 2000 anos atrás. Que o Senhor continue gerando em nós um coração segundo o coração de Jesus, uma mentalidade segundo a mentalidade de Jesus, e tudo aquilo que chegar às nossas mãos, tudo aquilo que chegar à nossa casa, à nossa despensa, que seja para o próximo, que seja para o outro, que seja para expandir aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o pão nosso de cada dia jamais nos falte e que nós sempre tenhamos o suficiente para suprir a nossa casa, nossa necessidade e abençoar todos aqueles que o Senhor colocar em nossa frente. Muito obrigado pelo coração e pela mentalidade generosa que o Senhor tem dado para a sua igreja nesses dias. Que o Senhor continue conservando a nossa generosidade de maneira voluntária. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, família Redil, para nós é uma alegria estar aqui novamente, especialmente hoje, porque nós estamos aqui direto do nosso novo salão. Ainda não podemos mostrar porque ainda estamos em reforma, mas estamos no nosso novo salão justamente para profetizar aqui nesse lugar. Eu fiz questão que nós viéssemos para cá, trouxéssemos nossos equipamentos justamente para que a gente pudesse começar a profetizar sobre esse lugar e declarar que esse lugar vai ser cheio da glória de Deus. Muita gente vai ser curada aqui, muita gente vai ser tocada aqui, meu amigo. Muita gente vai ser liberta aqui para a glória do nome de Jesus. Não sei se você sabe, você que é daqui de São Gonçalo, a gente está aqui a 50 metros da Faculdade Universo e nós acreditamos que isso tem um propósito. Deus nos colocou aqui como luz no meio da escuridão. Então, anima o seu coração, anima o coração da sua família também, cara. Quando a gente voltar a se encontrar pessoalmente, isso aqui vai ser cheio da glória de Deus, muita gente vai ser tocada, como eu disse. Nós estamos a fim de construir uma cidade dentro dessa cidade, gente que ama Jesus, que gasta as suas vidas para Jesus mesmo, de coração. Eu só queria, antes de começar a ministrar, reiterar a você que é da nossa casa, que é da nossa igreja, membro, ou você que tem nos visitado, que é muito importante que você continue contribuindo e ofertando aqui nessa casa. É muito importante que você oferte, que você dizime, porque além de expressar sua generosidade, além de você ter o coração generoso e expressar isso com a sua generosidade financeira, você inclusive ajuda a gente a arcar com tudo isso que está acontecendo aqui, né? Eu não sei se você sabe, mas a quarentena veio, as coisas mudaram, mas uma coisa não mudou: as despesas continuam chegando para nós. Só compartilhando com a nossa família, ontem mesmo nós pagamos o primeiro aluguel desse salão e nós ainda estamos fazendo muitas coisas aqui. Então Deus tem suprido. Eu sempre digo isso lá na nossa igreja. O reino de Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você para aquilo que Ele vai fazer, para a grande e boa obra que Ele está fazendo. Por isso, eu gostaria de colocar mais uma vez aqui a nossa conta bancária para que você possa depositar ou transferir dinheiro, a sua generosidade para a nossa conta. Se você falar, cara, eu não tenho como transferir, não tenho como depositar, não tem problema. Manda um direct para a nossa igreja e a gente vai dar um jeito de receber isso em mãos, ou vai te dar uma outra forma de você abençoar a nossa casa financeiramente, ok? Se você não faz parte da nossa igreja, se você é de outro lugar do Brasil, inclusive, gostaria de participar disso que Deus está fazendo aqui, que é glorioso mesmo na cidade, eu gostaria que você também, se você for tocado, sentir no coração, procura a nossa igreja, a secretaria da nossa igreja, a partir do direct do nosso Instagram aqui, ou se a gente está transmitindo no YouTube, mas no direct do Instagram da nossa igreja, procura a gente e nós vamos ficar muito felizes de receber a sua oferta. Você pode ter certeza que você está semeando numa terra muito fértil, que vai te gerar muitos frutos, amém? Gostaria de orar com você. Nós estamos realmente muito felizes de estarmos aqui. Coloca a mão no seu coração. Se você está sozinho, se você está acompanhado, pega na mão da pessoa que está do seu lado aí na sua casa,
Dentro de casa pode pegar na mão, pode abraçar, pode beijar. Então pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom e a Tua bondade e misericórdia duram para sempre. Nós queremos te agradecer por essa grande e boa obra que o Senhor está fazendo, e quero te pedir em nome de Jesus, que o Teu espírito de sabedoria e de revelação no Teu pleno conhecimento possam encher cada casa, cada lar, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Galera, se você não segue nosso Instagram, segue @Igreja Redil. Nós temos feito muitas coisas ainda nessa quarentena. Nós temos tido células pelo nosso aplicativo Zoom de reuniões, e tem sido incríveis. Terças-feiras à noite você pode ficar sabendo das nossas células, procurando também no direct. E também nossa escola Metanoia está acontecendo a todo vapor, dessa vez online, ao vivo para vocês. Então, toda quarta-feira você pode entrar no nosso Instagram e ficar sabendo o horário, e você pode ser muito abençoado por aquilo que tem saído do nosso coração e da nossa mente. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia de papel em Mateus capítulo 25, versículo 1. Mateus capítulo 25, versículo 1. Gostaria, antes de ler, hoje eu estou falando bastante, mas é necessário falar. Gostaria, antes de ler, agradecer essa galera que está aqui atrás, Joãozinho que ministrou, o Lucas, o Gabriel, o Herbert. Essa galera tem feito cada semana os cultos acontecerem. Talvez você esteja na sua casa, você só domingo se prepara às 18, mas você nem sabe. É muito simples ainda o que a gente tem feito, mas você nem sabe a luta e o trabalho que dá a fazer isso. Por isso eu, como pastor dessa casa, gostaria de honrar os meus amigos aqui, honrar todo mundo que se empenha muito para que você seja extremamente abençoado com aquilo que a gente carrega, com a nossa visão, com a nossa missão, com o nosso coração. Amém? Mateus capítulo 25, versículo 1, diz assim: então, Jesus está falando, o reino de Deus, o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Versículo 3 diz assim: as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Versículo 10 vai falar uma coisa: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Gente, isso aqui é muito impressionante, o que essa palavra fala. Nós acreditamos que capítulo 4 de Mateus, capítulo 5 de Mateus, nós conhecemos uma outra faceta de Jesus. Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, nós vemos um outro Jesus, a partir de uma revelação do fim dos tempos, a partir de uma revelação escatológica, que isso simplesmente deve mexer com a nossa intencionalidade de viver. Muitos de nós estamos acostumados a ler sobre um Jesus amoroso, e Ele e continua sendo, e sempre vai ser, até porque Ele é o próprio amor. Mas muitos de nós vemos a expressão nos olhos dele de misericórdia, de graça,
Ele é aquele que pega na mão da mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada e fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ele, mais ou menos, parafraseando, ele diz: não sou eu que te condeno, não é ninguém que te condena, levanta. Ele é aquele que segura Pedro pela sua mão também, para que ele não afunde na tentativa de caminhar sobre as águas. Ele é aquele que chama Zaqueu de cima de uma árvore para ter com ele e mudar a sua vida completamente. E em vários outros momentos a gente vê esse Jesus manso. Mas nesse momento eu acredito que Jesus está tomado por uma urgência santa, e uma urgência não dele, mas uma urgência de ministrar essa urgência para aqueles que estão ouvindo. E Mateus 24, no fim do capítulo, ele fala sobre a parábola do servo bom e do servo mau, e ele já começa a estreitar aí. Mateus 25, versículo 1, é a parábola que nós lemos, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículo 14, fala da parábola dos talentos, né? E nós sabemos que um dos homens, aquele que recebeu 1 talento, guardou e escondeu o tesouro, escondeu o talento, ao invés de focar em multiplicar esse talento. E Jesus aparece como um rei, como um senhor que quer o fruto desse talento que ele depositou em nós. E Mateus 25, versículo 31, vai falar sobre o grande julgamento, quando o Senhor separará por fim as ovelhas dos bodes. Então a gente vê um Jesus irado com o pecado e com uma urgência santa sendo permeando o seu ambiente, a fim de que todos entendam perfeitamente o que Jesus está falando. Jesus está falando: o Filho do Homem virá, e todo olho verá, e alguns não o reconhecerão, e por isso ficarão. Aqueles que estarão desapercebidos e despreparados serão deixados, serão apartados, e ele dirá: eu nunca vos conheci. Esse é um Cristo que a gente não está familiarizado, até porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, com o YouTube, se você prega uma mensagem dessa, provavelmente não vai dar tanto like, tanto comentário, tanto compartilhamento. Se você pregar uma mensagem de que Jesus é manso e Ele te ama, independente dos seus problemas a resolver, independente da sua falha no caráter. Mas eu quero dizer o seguinte aqui, meu amigo: nós começamos Mateus capítulo 25 dizendo o seguinte: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Isso já me ensina muita coisa, porque o reino dos céus, Herbert, não é semelhante às 5 prudentes. O reino dos céus não fala de cinco virgens boas, sábias. Não, o reino de Deus fala de 10 virgens, ponto final. Eu quero só colocar um plano de fundo aqui, que eu fui estudar e fui perceber que eu estava errado na minha leitura, e não só eu estava errado na minha leitura, como várias pessoas que eu ouvi pregando, inclusive eu já falei sobre isso. Achávamos que as 10 virgens eram 10 noivas que iriam entrar no aposento do noivo para ter com ele, mas na verdade, quando eu fui estudar, eu percebi que essas 10 virgens eram as 10 madrinhas de casamento da noiva. Eram 10 pessoas que foram separadas por madrinhas do casamento da noiva com o noivo. E elas deviam ser virgens pela cultura. E elas estavam esperando entrar nas bodas, ou seja, na festa do casamento que iria acontecer entre a noiva e o noivo. Era da tradição que o melhor amigo do noivo, quando o noivo estava pronto, ou seja, nós na cultura ocidental temos a tradição do noivo ficar ali esperando a noiva entrar, mas na tradição judaica era o contrário. A noiva esperava o noivo chegar. Então provavelmente a noiva, imagina essa cena comigo, provavelmente a noiva estava lá dentro, as 10 virgens, as madrinhas, estavam aqui fora, e o noivo ia vir preparado, adornado para encontrar com a noiva, e eles fazerem uma festa ali naquele momento. Na frente do noivo via um amigo do noivo. Esse amigo do noivo dizia: eis aí o noivo, venham até o seu encontro, se preparem porque ele está chegando. Só que, segundo a tradição,
as virgens precisavam estar com a lâmpada acesa o tempo inteiro das bodas. Elas precisavam passar o tempo inteiro daquela festa, porque eu não sei se você sabe, mas bodas significa festa. O tempo inteiro da festa, as noivas precisariam estar com a lâmpada acesa. Gente, é muito simples isso que eu vou dizer, mas como tem muita gente começando a engatinhar na fé, é importante que nós digamos isso. Não era lâmpada elétrica, era lâmpada alimentada por fogo. E o que ia alimentar essa lâmpada, manter ela acesa, era justamente o azeite. Então toda virgem precisava ter um potinho separado com azeite, para que mantivesse essa chama acesa. Essa parábola fala sobre o reino dos céus ser um reino de pessoas sábias e de pessoas tolas, de pessoas prudentes, mas de pessoas imprudentes também. Essa parábola vai falar das pessoas que não estão prontas, preparadas não no sentido de santificação, mas preparadas no sentido de atenção, porque a palavra de Deus continua dizendo o tempo inteiro para nós, desde lá de Noé, e a palavra de Deus fala ainda, hoje é como nos dias de Noé, uns se casam, outros dão em casamento, uns compram, outros vendem propriedades, ou seja, o mundo está rodando, as coisas estão acontecendo, mas se você for para pensar, não é pecado se dar em casamento ou casar, não é pecado comprar ou vender propriedade, o que é pecado é olhar para o chão ao invés de ir para a eternidade. Nosso slogan diz, os nossos olhos estão na eternidade, e aí eu posso até fazer um adendo aqui, os nossos olhos estão na eternidade, enquanto nosso coração está em Jesus, enquanto nossas mãos estão na obra, enquanto os nossos pés estão no mundo, porque não faz sentido ficarmos olhando para a eternidade, sem que façamos algo para essa eternidade chegar até nós logo, não faz sentido trabalharmos na sua obra sem olhar para a eternidade, porque faremos para um Deus que não é o nosso Deus, nos perderemos no meio do caminho fazendo as coisas para Deus sem Deus. Ou seja, se você olha para a eternidade, isso deve gerar em você um senso de urgência. Nós só estamos aqui agora, ministrando ao seu coração, gastando a nossa vida para te abençoar, porque nós estamos com os olhos na eternidade, Ele em breve vem, e nossa vida não é só cantar sobre Maranata, é viver Maranata, eu estou trabalhando agora, com esse microfone na minha mão, o Heber está aqui tocando, e isso é Maranata, isso é hora vem Senhor Jesus. E essa parábola vai falar de 5 virgens que não estavam vivendo hora vem Senhor Jesus. 5 virgens estavam prontas. Deixa eu falar uma coisa. É muito importante tirarmos essa visão romantizada de Cristo. Ele é bom sim, mas Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é amigo sim. Nós falamos várias vezes aqui na nossa igreja, nesses primeiros meses que nós estamos reunidos. Eu falei várias vezes aqui, enquanto estava com o microfone na mão, o Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 15, vai dizer o seguinte: eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu dou para vocês conhecerem. Ou seja, o nosso Jesus Cristo, quando olha para nós, não vê só servos, não vê só escravo, funcionário, não é assim que Ele nos vê. Ele não vê uma máquina girando, ou uma fábrica funcionando de pessoas sem pensar, sem coração, que apenas fazem por fazer. Mas Ele vê amigos. Ele é o único rei que nós conhecemos que chamam outros, os seus súditos, Ele é o único rei que chama os seus súditos de reis. Ele é o único rei que chama os seus súditos de reis e os chama para sentar com Ele, para reinar com Ele. Todos os outros reis humanos e espirituais
deuses de outras religiões requerem devoção extrema, a ponto de quase a pessoa lamber, o súdito lamber o chão para que esse Deus passe. Nós sabemos que no Espiritismo, a pessoa que recebe o espírito imundo é chamada pelo Deus com D minúsculo, imundo, de cavalo. Ou seja, é assim que esse Deus com D minúsculo vê o seu súdito, o seu servo. Ele não vê com nenhum apreço, ele não vê com nenhuma honra, até porque ele não trabalha assim. Em nenhuma outra religião é dessa maneira. O nosso Deus é amoroso, mas nós precisamos parar de olhar para Cristo apenas como nosso amiguinho, que tem que estar sorrindo para a gente em qualquer situação, que tem que estar sorrindo para a gente e levando em consideração sempre as nossas coisas boas ao invés das ruins. O nosso Jesus Cristo é um Senhor amoroso, mas tem uma hora que Ele diz: chega, basta, você precisa estar pronto. Eu estou pregando essa mensagem aqui debaixo de muito temor, e eu estou tentando me aprontar, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, nós estamos tentando viver o máximo, olhando para a eternidade. Sabe por quê? O reino de Deus fala sobre 10, Ele não fala sobre 5. O reino de Deus fala sobre 10, ou seja, as 10 estavam trabalhando para o Senhor, as 10 estavam ministrando adoração, as 10 estavam indo para o campo missionário, as 10 estavam contribuindo com as suas ofertas, as 10 estavam passando a madrugada na igreja, as 10 estavam servindo o reino de Deus. Só que 5 não estavam prontas para o dia em que Jesus ia requerer juízo. Ele ia chamar a atenção delas e falar: vocês estão prontas? Porque a real, meus irmãos, é que enquanto a gente não entender que a gente está aqui nessa terra por um propósito, tudo que a gente fizer não corresponderá ao padrão do reino de Deus e do dia do Senhor. Olha só que interessante também, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, como eu disse. E a segunda coisa que eu quero atentar a vocês é que as 10 virgens estavam com a lâmpada acesa. Meus amigos, a lâmpada acesa quer dizer que as 10 virgens estavam ainda funcionando. As 10 virgens ainda estavam produzindo, ainda tinham lenha para queimar. As 10 virgens estavam ainda sendo vistas pelo seu bom trabalho, pelo seu bom serviço. Mas chega uma hora que o nosso mestre Jesus vai dizer: não, para mim não é suficiente ter a lâmpada acesa, porque lâmpada acesa são as obras, lâmpada acesa são os ministérios, lâmpada acesa são os talentos. Aqui Senhor, aqui está meu talento. Logo depois a gente vai ver em Mateus 25, versículo 14, a parábola, Mateus 25, versículo 31, o dia do grande julgamento, em que o Senhor chamará os bodes, as ovelhas, apartará as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda, e dirá para as ovelhas o seguinte, e entenda uma coisa, abrindo um parênteses importante: tanto a parábola dos talentos, quanto a parábola das 10 virgens, quanto a parábola do servo bom e do servo mau, até a parábola do dia do julgamento, é uma história só. Jesus está contando uma história só, é um ensinamento só, meus amigos. Então nós vamos ver que naquele dia Jesus apartará as ovelhas dos bodes, as ovelhas para a sua direita, os bodes para a sua esquerda, e ele dirá para as ovelhas: vocês entrem no meu aposento, entrem no gozo do meu Senhor, porque um dia eu tive fome e vocês me deram de comer, um dia eu tive doente e vocês me deram assistência, um dia eu estive preso e vocês foram me visitar, um dia eu estive nu e vocês me vestiram. E aí as ovelhas vão dizer: Senhor, quando o Senhor esteve preso e nós fomos te visitar? Senhor, quando você teve fome e a gente te deu de comer? Senhor, quando você esteve nu e a gente te vestiu? Quando? Isso fala de estar pronto. Quando você está pronto, quando você está com azeite na mão, você faz, mas não focado na lâmpada acesa, que são os ministérios, os dons, os talentos, o piloto automático funcionando. Quando você está pronto, você não fica percebendo fazer, você só é.
Quando você está pronto, Deus está chamando a gente para um aprontamento urgente, onde não dá mais tempo para a gente ficar focado no que, o que eu posso fazer para tentar suprir ou compensar a minha falha. Por muitos anos eu vivi essa vida, de domingo eu falava, eu preciso ministrar, a presença de Deus precisa tocar essas pessoas, porque eu preciso compensar a semana que eu vivi de qualquer maneira. Ou seja, até acertando, até no desejo de tocar o Senhor, de fazer a presença de Deus cair, os meus olhos estavam lá no fazer e não no ser. O que Deus está falando para a gente em nome de Jesus chegou para mim. Eu estou vendo a segunda-feira e eu estou vendo o domingo, eu estou vendo o sábado e eu estou vendo a terça-feira, eu estou vendo a quinta e eu estou vendo a quarta-feira e a sexta-feira, eu estou vendo todos os dias. Eu estou no dia que você acerta, eu estou no dia que você erra. Chegou a hora da gente focar no fazer e não no ser. Deus não é um Deus que vai, você errou, eu vou colocar aqui na balança, de um lado da balança. Você acertou, eu vou colocar aqui do outro lado da balança. E no fim das contas, se você tem mais erro, você é um bode. Se você tem mais acerto, você é uma ovelha. Deus não funciona assim. Deus quer a gente por inteiro. Deus quer a gente pronto, estabelecido na rocha, estabelecido nesse lugar de santidade e de santificação. Ou seja, de santidade porque a gente já foi separado, e de santificação porque por mais que tenhamos sido preparados ou separados, ainda continuamos olhando para o Senhor a ponto de nos aperfeiçoarmos todos os dias. Santidade fala de uma condição salvífica. Jesus pagou um preço pela nossa santidade. Paulo vai dizer: sede santos porque eu sou santo. Mas santificação fala de um lugar que nós devemos ir todo dia a ponto de sermos aperfeiçoados. Santificação fala de uma comida que precisamos comer para não morrer. Santificação fala de um posto de gasolina que precisamos abastecer para o nosso carro não enguiçar na estrada. Santificação fala de irmos para o mesmo lugar todos os dias, fazer a mesma coisa e priorizar o mesmo princípio. Isso nós falamos numa série da nossa igreja. Por isso eu estou aqui para chamar a tua atenção, porque essa parábola é curta e muito simples. Essa parábola fala de um noivo que virá. Fala de um noivo que virá e ele encontrará quem estiver pronto. Quem estiver pronto vai participar das bodas. Quem estiver pronto vai entrar. E pronto, eu volto a dizer, pronto, estar pronto não fala de estar com a lâmpada acesa. Porque talvez eu esteja falando no microfone aqui para você e não esteja com azeite mais. Azeite nem tão pouco fala da unção, da intensidade daquilo que eu estou fazendo. Nossa, ele curou um enfermo, ele deve ter muito azeite. A gente costuma dizer isso, mas não fala, nesse contexto o azeite não fala de unção. O azeite fala de permanência. O azeite fala de quanto tempo vai durar aquilo que você está fazendo. O azeite não fala da intensidade de um dia, mas o azeite fala da permanência de anos. Quer saber se eu tenho azeite? Daqui 30 anos você me visita de novo. Quer saber se eu tenho azeite? Daqui 40 anos você vê como é que está a minha família, minha igreja, a minha casa, minha relação com os meus amigos. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que não estão isentas do juízo do Senhor. E que a condição de não sofrer pelo juízo do Senhor é estar pronto na permanência, é estar pronto, firmado na rocha, para que quando a tempestade vier, você não sofrer pelo estrago que ela causará. Jesus, um capítulo antes, está falando sobre a grande tribulação, sobre os dias maus que virão. E não existe triunfalista, hipertriunfalista que consiga desprezar Mateus 24, ainda mais nesse momento de quarentena. Jesus está às portas, Ele está vindo. Eu não estou dizendo que Mateus 24 está se cumprindo, mas eu acredito que tudo isso que nós estamos vivendo é uma placa anunciando que a grande tribulação está logo ali. Você precisa estar pronto.
Você precisa estar pronto para passar por tudo isso e se encontrar fiel. E por último eu digo que Jesus não vem com misericórdia no último dia. Jesus vem com justiça no último dia. Isso não é para te colocar medo, isso é para te encorajar a viver de maneira correta. Isso é para te encorajar de uma vez por todas entrar nesse lugar de santificação diária, porque você já é santo. Eu já sou santo e por isso eu preciso entrar nesse lugar de santificação diária. Jesus não vem para no último dia esperar. Espera um pouquinho, Senhor, espera um pouquinho. Deixa a porta entreaberta e eu vou só resolver algumas coisas e volto. Jesus não fez isso com Pedro quando o chamou para ser um pescador de homens. Jesus não fez isso com os discípulos quando o chamou para ser pescadores de homens. Jesus só disse: siga-me, e virou as costas e foi. E ele não olhou para trás. Eu costumo parafrasear e dizer: ele não olhou para trás. Ele só disse: siga-me e eu vou, e vocês precisam me acompanhar. Se vocês acreditam que eu sou filho de Deus, vocês precisam me acompanhar. Então, por último, meus amigos, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu acredito que chegou o tempo da igreja do Senhor se manifestar. Chegou o tempo da gente não gastar tempo com os nossos ministérios, com os nossos talentos, com aquilo que a gente faz, porque nos últimos dias, ou no último dia, voltando lá à parábola do grande julgamento, no último dia os bodes dirão: Senhor, o Senhor esteve nu, o Senhor esteve doente, o Senhor esteve preso, a gente não percebeu. E esse é o grande problema. A gente está fazendo coisas para o Senhor sem perceber onde Ele está, o que Ele está fazendo, onde está a atenção dEle, onde está o foco da atenção de Jesus Cristo. Então, mais importante do que se preocupar com a sua mudança comportamental é justamente se preocupar em saber onde Jesus está agora, saber se Ele está perto ou se Ele está longe, saber o que está no coração dEle. O sonho de Jesus ainda é encontrar uma noiva incorruptível, uma noiva santa, uma noiva adornada. A noiva do Senhor está bem, a noiva do Senhor está pronta, está se aprontando. Mas a pergunta é se as madrinhas do casamento, se as virgens estão se aprontando também. A pergunta é se nós estamos no nosso lugar. E para finalizar mesmo, eu diria o seguinte: as 10 dormiram. Dormir fala de descansar, e não é errado descansar. Em nenhum momento a parábola vai dizer que elas dormiram e é um erro dormir. Não, a parábola vai dizer que elas dormiram em ponto. As prudentes dormiram, as nécias dormiram. Elas dormiram, elas descansaram. Elas, por um momento, elas estavam só usufruindo da lâmpada que estava acesa. Mas de repente, a palavra de Deus diz que à meia-noite o amigo do noivo grita: eis aí o noivo! E as que não estavam prontas acordam do sono e tentam correr atrás do prejuízo. E o que a parábola vai dizer, e Jesus está falando com muita veemência, eu acredito que os olhos de Jesus são olhos de urgência, são olhos, Jesus nunca falou tão sério. Quem estava ouvindo, quem estava acostumado a ouvir Ele, naquele momento falou: opa, eu acho que Jesus está falando de uma forma diferente, que a gente não está acostumado a ouvir. E Ele para e diz assim: e elas correram atrás do prejuízo e foram tentar comprar. Primeiro elas negociam, primeiro elas tentam negociar com aquelas que têm azeite. Me dá um pouco de azeite, porque daí a gente vai ter azeite e vocês vão ter azeite. Ou seja, mesmo negociando, as imprudentes negociando com as prudentes, o que elas queriam era manter um pouquinho a chama acesa por um pouco de tempo. Ou seja, elas queriam mostrar trabalho por mais tempo. Só que as prudentes, elas não estavam interessadas no trabalho atual, elas estavam interessadas na eternidade. Elas falam assim: se a gente negociar o nosso azeite, daqui a pouco a gente fica sem azeite também. Daqui a pouco a gente perde o nosso propósito no que a gente está fazendo.
daqui a pouquinho a gente não, aí ninguém entra, aí nem nós nem vocês temos azeite para manter a lâmpada acesa. E uma coisa que me ensina nesse texto é que aquilo que eu paguei preço para ter, eu não estou falando de egoísmo. Talvez você que está me interpretando mal possa falar: Tom, você não está entendendo, o reino de Deus é um reino de compartilhar com os irmãos. Não. Tem muita gente que chega para mim depois de ministrações nas cidades que vamos ministrar e fala assim: Tom, você pode compartilhar comigo aquilo que você tem? Eu gostaria tanto de ter um pouco da unção que você tem. Eu paro naquele momento, eu falo assim: irmão, com todo respeito, para que você tenha o que eu tenho, você precisa pagar o preço que eu paguei. Para que você tenha a unção que eu tenho, e não é muito, Deus me deu algo especial, mas porque é meu, eu paguei o preço. Você precisa pagar o teu preço também, contar a tua própria história e ter o teu próprio testemunho. O que eu digo para a pessoa é: eu posso orar por você, vamos orar, e quando eu vou orar eu falo: Pai, dê para ela as próprias experiências dela, dê para ela as próprias experiências dela, Pai. E a pessoa geralmente fica muito sem graça, por quê? Porque o que ela quer é uma ativação espiritual, para que ela já comece a fluir como eu fluo, já comece a orar como eu oro, já comece a se mover como eu me movo, e sem pagar um preço, sem correr atrás. E nós não estamos falando aqui de legalismo de jeito nenhum, nós estamos falando aqui de urgência. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós somos aqueles que pagam o preço, não só para ter a lâmpada acesa, mas para mantê-la acesa. Amém? Eu espero que eu tenha falado tudo que eu precisava falar. Aquilo que eu não falei, eu espero que o Espírito Santo fale com você, mas coloque a mão no seu coração. Só você, meu irmão, só você sabe o quanto de prudente ou quanto de nécio você está sendo. Chegou a hora da gente tomar uma decisão de uma vez por todas, porque daqui a pouco a quarentena acaba, a gente volta a se reunir, volta a congregar, volta a orar, volta a estar junto, e não é sobre isso. A gente volta a ministrar louvor, e não é sobre isso. A gente volta a pregar, e não é sobre isso. Nenhuma das nossas obras vão permanecer na eternidade. Nada do que a gente fez, mesmo que com boas intenções para o Senhor, vai permanecer. Agora, a nossa atenção e a nossa preocupação em onde está Jesus e o que Ele está fazendo é que vão permanecer. O nosso coração no Senhor, lembre-se, os nossos olhos estão na eternidade, no dia do Senhor. O nosso coração está em Jesus. As nossas mãos estão trabalhando, assim como as mãos do Heber estão agora. E os nossos pés estão no mundo, indo, pregando o Evangelho a toda criatura, indo e fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso. Talvez Deus te fez uma promessa 10 anos atrás, que você seria um grande missionário. O que você está fazendo com isso? Você está achando que enquanto a tua lâmpada acesa está acesa, está tudo bem. O que você está fazendo com a tua lâmpada acesa? Cadê o teu azeite? Cadê o teu azeite? Talvez você recebeu uma palavra profética 10 anos atrás, que você ia liderar a adoração. Cadê? Um dia Jesus vai requerer isso. Talvez você um dia disse para Jesus: Jesus, eu te seguirei aonde for, como nós cantamos hoje aqui. Eu te encontrarei onde for. Cadê? Jesus vai requerer isso. Jesus vai dizer: beleza, cadê as palavras? Cadê as atitudes? Cadê as atitudes que basearam a palavra? É sobre isso que essa parábola diz. E eu até encorajo você a voltar e ler, e reler Mateus 25, versículo 1 em diante. Você vai ser surpreendido com um senso de urgência. E só o senso de urgência para levantar alguns do sofá agora, para que haja espírito de oração. Só o senso de urgência para levantar algumas pessoas do sofá, para jejuarem nos próximos 7 dias, por santificação. Só o senso de urgência para fazer você voltar para a igreja depois da quarentena, voltar para a casa do Senhor, para congregar com os irmãos. Você precisa de senso de urgência e temor. Amém?
Gostaria de orar por você. Levanta as suas mãos ou coloca a sua mão no coração. Gostaria de orar por você. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor toque os meus irmãos com a sua presença, com uma convicção santa de que o Jesus está voltando e de que em breve todas as coisas terão um fim. Em breve o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Em breve o Senhor festejará conosco. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com essa pessoa. Ou seja, festejarei com essa pessoa e ela comigo. Por isso nós queremos pedir, Pai, nos dá um senso de urgência glorioso, que os nossos olhos estejam realmente em Ti, que o nosso coração esteja realmente em Ti, que as nossas mãos estejam em Ti, preso, faminto, nu, e que os nossos pés estejam no mundo, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Esse vídeo vai ficar salvo, essa gravação aqui desse culto vai ficar salvo. Manda para os teus amigos essa mensagem, manda o culto inteiro, que a tua vida seja transformada e a dos teus amigos também. Não se esqueça, continue focado nas nossas redes sociais. Lá você vai receber orientações e feedbacks de como a gente está agindo nesses últimos dias. Deus abençoe muito. Até mais. Existe um homem que me cativou como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. Nele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Existe um homem que me cativou como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. Nele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que
só, Ele está comigo. Eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo.